boa tarde para todo mundo e para as pessoas de casa, que vocês ficaram me assustando falando que são muitas pessoas, né? Já são 10, olha, muitas pessoas. E a Aline me pediu para falar um pouco sobre a análise do comportamento na enfermaria de psiquiatria da infância e adolescência. A grande questão aqui é que vocês sabem muito mais análise do comportamento do que eu, porque eu sou psiquiatra, né? Então fiz psiquiatria adulto, depois fiz 1 ano de psiquiatria infantil, e nesse tempo todo eu tive muito contato com a comportamental, tanto na formação de psiquiatria geral, quanto na formação de psiquiatria da infância e adolescência. Eu fiz psiquiatria da infância e adolescência na USP, e lá eles tinham um grande contato com o pessoal do Núcleo Paradigma. E nós tínhamos aulas junto com o pessoal do Paradigma, o que enriquecia bastante o nosso aprendizado como psiquiatras. Eu sou psiquiatra na Secretaria de Saúde, eu trabalho tanto no Hospital São Vicente de Paulo, que é o HPAP, quanto no COMP, né, então atendo adultos e crianças, e eu sou preceptora do curso de residência médica de psiquiatria e de psiquiatria da infância e adolescência. Então, estou sempre envolvida com aulas, seja aqui, seja lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar, eu não trabalho para empresa privada, eu não trabalho para laboratório, né, então eu preciso declarar que não tem esse tipo de conflito. O microfone está aí, eu prefiro que vocês vão fazendo as perguntas conforme vocês tenham a curiosidade ou queiram entender melhor alguma coisa que eu falei. Porque se nós deixarmos as perguntas para o final, devido ao modelo da minha apresentação, acho que não vai ficar tão legal e dá vontade de correr para outra sala para não perder a outra aula, né, e vai acabar ficando sem perguntar, tá bem? Todos são psicólogos? Não? Estudantes de psicologia, tá? Tem alguém que é pedagogo, fono, outra coisa assim? Não. E aí eu achei que a melhor forma de descrever como nós usamos a técnica da análise do comportamento na enfermaria de psiquiatria infantil seria falando de um caso clínico. Porque saber como usar, como eu disse, né, vocês vão saber melhor do que eu. A gente usa, mas muito mais pontualmente. Quando eu era residente na USP, eu atendi esse paciente. E esse atendimento foi feito sob supervisão de profissionais do Núcleo Paradigma. Ok? Então, vamos lá. O rapazinho, Pedro Henrique, ele era paciente do ambulatório de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas da USP. E ele tinha, todos os raios caíram em cima dele. Vários problemas, vejam só. Ele tinha microcefalia, então ele tinha o tamanho do crânio menor do que o necessário para um bom desenvolvimento cerebral. Justamente por isso, ele tinha polimicrogiria, que é uma alteração da dobradura cerebral. Então, aqueles giros que nós vemos nos desenhos do sistema nervoso central, eles eram poli, quer dizer, muitos, micro, pequenininhos. Então, os neurônios dele estavam desorganizados, é uma malformação cerebral. Por causa da polimicrogiria, ele tinha epilepsia e surdez. Por causa da surdez, ele não falava. E ele tinha deficiência intelectual. Então, ele não era alfabetizado e ele tinha um conhecimento rudimentar de Libras. Ele sabia alguns símbolos, ele sabia algumas palavras, as coisas mais necessárias. E ele tinha um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor super importante. Por exemplo, ele começou a caminhar sem apoio com 11 anos de idade. A idade normal para uma criança começar a caminhar sem apoio, entre 1 ano e 1 ano e 3 meses. Então, vejam como 10 vezes mais o tempo ele demorou para conseguir caminhar. E a mãe dele, ela tinha uma capacidade de cuidar dele muito grande. Tanto que ela carregava o Pedro Henrique até os 11 anos. Ela carregava, simplesmente, para todos os lados. Não punha nem no carrinho, ela mesma levava. Ele era um menino pequenininho, mas ainda assim, bastante pesado. Ele frequentava escola especial para surdos, então ele sabia rudimentos de Libras, as professoras tentavam passar o máximo de palavras possível, mas ainda assim era muito difícil por causa da deficiência intelectual. Residia com pai e mãe. A mãe, desde que o Pedro Henrique nasceu, passou a ficar em casa para acompanhá-lo em seus tratamentos. E o pai era zelador de um prédio residencial. Ele era um super faz-tudo dentro desse prédio. A mãe levava o Pedro Henrique com o pai. Oi, André, tudo bom? Ah, então vamos contar uma pessoa conhecida. E aí, a mãe cuidava do menino e o pai era zelador desse prédio. A mãe e o pai o levavam para os atendimentos lá na psiquiatria infantil no ambulatório. Porém, o pai sofreu um acidente de trabalho, levou a uma fratura
e ele foi hospitalizado. Quando ele foi hospitalizado para correção da fratura, ele teve o azar, eu estou falando para vocês que muitos raios parece que caem nessa casa, ele teve o azar de pegar uma infecção hospitalar. E essa infecção estava evoluindo para gangrena. E ele teve que fazer múltiplas cirurgias para retirar todo aquele material que estava contaminado, necrótico. E aí o pai foi para a UTI e começou a apresentar um risco de morte. Então, observem bem esse cenário, né? A mãe com uma criança que tem múltiplas alterações e o pai deixou de ajudá-la nesses cuidados. A mãe vinha, então, para as consultas e cada consulta ela reclamava mais e mais e mais e mais e mais das dificuldades do menino. Quais eram as grandes queixas? Agitação psicomotora intensa, interesses muito restritos, especialmente de girar objetos, relatos graves de agressividade dele com ela, e como ele cada vez piorava, de acordo com a mãe, e eu não via essa piora nas consultas, porque no primeiro mês ela falava, ele piorou demais, e eu falava, tá, ok, piorou demais, ajustamos o medicamento. Na segunda consulta, ele piorou demais. E aí eu já falei, nossa, ele não piorou tanto, né? O pai está hospitalizado, tem uma reação de ajustamento a isso, não está tão negativo. E aí ela falou, porque eu não consigo dormir, ele fica muito agitado. Tá bom, ajustei o remédio de novo. Aí na terceira consulta, ele tá muito pior. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Parei a consulta da criança para conversar com a mãe. E aí, conforme fui conversando com a mãe, identifiquei que, na verdade, a observação dela era muito mais negativa do que o quadro do menino em si. Então, tinha uma diferença entre o relato da mãe e a minha observação clínica. A mãe se queixava de muito pouco suporte social, ela falava, só o meu marido e eu tomamos conta dele, e agora que meu marido foi hospitalizado, eu não tenho ninguém para cuidar dele, eu tô sozinha, eu tô exausta. E aí, no fim da consulta, a mãe falou assim, eu acho que eu deveria matar o Pedro Henrique e depois me matar. Porque o pai estava na UTI mesmo, e ela achou que ele não fosse sobreviver. E eu falei, então, não, sabe quem não vai para casa hoje? Vocês. Lá na USP, a gente tem, ao lado do ambulatório, a portinha da enfermaria de psiquiatria infantil. Eu rapidamente consegui uma vaga para o menino e a mãe ficou internada junto com ele. Né, porque lá, cada leito infantil tem a caminha sobressalente para a mãe. E aí a mãe e o menino foram internados. Qual o objetivo? Tirar toda a socialização dessas pessoas e deixá-las muito tristes, isoladas, sem direitos sociais? Não. O grande objetivo aqui era controlar o comportamento do menino e fazer uma avaliação dessa mãe, ter os dois sob observação constante de profissionais treinados para evitar que essa mãe pudesse tentar alguma coisa contra o menino e contra ela. Ela tinha manifestado isso na consulta. Então, recordando tudo aquilo que a gente deveria corrigir nessa internação. A microcefalia e polimicrogiria são malformações. Não tem cirurgia para corrigi-las, né? O que a gente pode é lidar com as características de cada criança. A epilepsia, ele já usava carbamazepina porque ele acompanhava no ambulatório de neurologia do HC. A surdez, ele já tinha uma boa avaliação, ele conseguia ouvir parcialmente, eu não me recordo assim a porcentagem, mas ele não precisava de aparelho auditivo. Ele tinha deficiência intelectual e agitação psicomotora intensa, apesar da dose alta de risperidona que ele usava. E, além de tudo, ele tinha uma mania de girar objetos que a mãe estava, devido a tudo que aconteceu com ela, era uma das coisas que mais a irritava, embora fosse uma questão pequena. E o que mais irritava a mãe é que ele pegava, por exemplo, sempre alguma peça que tivesse uma abertura circular, e aí ele ficava girando. Então, ele pegava a alça do sutiã da mãe e ficava girando, o dia inteiro. Ou então, ele pegava uma calcinha e ficava girando, ou uma cuequinha dele mesmo e ficava girando. E aí, a mãe não tinha mais paciência, jeito, tolerância para lidar com esse tipo de questão. Além disso, dentro da enfermaria, ela se queixou de uma constipação grave, que ela nunca tinha se queixado nas consultas ambulatoriais, dizendo que a criança ia ao banheiro uma vez por semana para evacuar apenas. Então, imagine a dor e o esforço que ele tinha. Em alguns momentos, tinha até um sangramento, né, devido ao ressecamento das fezes, ficavam tão endurecidas que acabava sangrando. E ele não sabia usar o vaso sanitário. Então, ele criou um ritual para evacuar, que era muito mais complicado do que simplesmente ir até o vaso sanitário. O que ele fazia? Ele sentia dor na barriguinha, aí ele se deitava no chão,
em decúbito dorsal, quer dizer, com as costas no chão, e aí ele ficava se contorcendo, girando alguma coisa com a mãozinha, girando freneticamente, até a hora que ele conseguia fazer o cocô deitadinho no chão. Então, imaginem que difícil. E aí, claro, nessa hora também acabava urinando na roupa, e aí a mãe tinha que limpar o menino, limpar o chão, limpar a roupa, e isso era mais uma coisa que a deixava extremamente frustrada, né? Porque ela falava, eu tô sempre lavando roupas, ele não sabe, tem hora que faz xixi na roupa, tem hora que não faz, isso é tão difícil para mim. E vão somando as coisas, né? Pensem em tudo que está se somando. Para surdez, então. Como eu não podia usar mecanismos mais elaborados, eu tive que aprender com as meninas da neuropsicologia da USP alguns sinais de Libras, do que ele sabia, evidentemente, para me comunicar com ele dentro da enfermaria. Coisas muito rudimentares, tipo, não pode, eu lembro que eu aprendi, porque toda hora ele fazia alguma coisa que não podia. E aí o não pode foi o símbolo que eu mais gravei. Além disso, a gente ia trabalhar com reforçadores negativos e positivos e ensinar a mãe a lidar com eles. A mãe do Pedro Henrique, então, quando foi avaliada pela psiquiatria de adultos, o pessoal descobriu que ela estava se sentindo extremamente sozinha, porque ela se queixava de pouquíssimo suporte social. A doença do esposo foi determinante para ela tomar a decisão homicida-suicida, porque ela realmente acreditava que o esposo não fosse sobreviver. Ele já tinha feito mais de 4 cirurgias na internação, por causa da gangrena e da necrose. E aí, ela entrou em desamparo aprendido. Foi muito para ela, né? Sozinha, cuidando dessa criança, 11 anos, perdeu o grande suporte do esposo, que estava num quadro super grave, provavelmente não sobreviveria, ela desistiu. Passou a chorar muito e realmente pensou em infanticídio e suicídio. A avaliação da equipe da psiquiatra adulto foi que ela estava extremamente deprimida, e aí eles optaram por iniciar sertralina, que é um antidepressivo, que em alguns pacientes, no início do tratamento, até pode aumentar um pouco a ideação suicida, e no caso dela, que a ideação estava bem frequente, tinha planejamento, e ela já estava determinada, eles passaram tranquilamente porque estava dentro da enfermaria. Então, os meios estavam controlados, não havia nada perigoso dentro da enfermaria de psiquiatria infantil, e tinha gente da equipe 24 horas, a enfermagem estava lá o tempo todo. Além disso, dentro da enfermaria de psiquiatria infantil da USP, a gente tinha algumas câmeras e os quartos não tinham trava, né? Não tinham chave, justamente porque se algum adolescente, ou se alguma criança, ou se algum pai tentasse fazer alguma coisa, não poderia se trancar ali dentro. Bom, o que nós fizemos pelo Pedro Henrique, então? Considerando que a mãe estava medicada e demoraria algum período para responder esse medicamento. Existe uma dúvida muito grande, eu acho até interessante falar para vocês, porque vocês vão receber pacientes, né, em algum momento que tomam medicamentos, mas os antidepressivos, eles demoram algum tempo para começar a funcionar. A maioria vai demorar em torno de 1 mês, né, André? Mas algumas pessoas sortudas, e principalmente crianças pequenas, respondem antes. Esses pacientes podem ter efeito dos medicamentos a partir de 21 dias, às vezes 15 dias. Muito bem. Nesses 15 dias, ela estaria lá bem segura dentro da enfermaria. Outro momento em que uma enfermaria é muito útil, né? A gente tem a segurança do paciente. Vem, então, para o Pedro Henrique a solicitação de troca do antiepilético. Por que eu pedi? Eu fui lá para a neurologia conversar com eles e disse, gente, olha só, a carbamazepina, ele está tomando junto com a risperidona. Porém, a carbamazepina, ela vai induzir o metabolismo da risperidona no fígado e vai fazer com que essa dose alta de risperidona que ele toma equivalha a uma dose pela metade. Ela vai diminuir em 50%. Então, se ele tomasse 4 ou 5 miligramas de risperidona, aquilo ia equivaler a 2, 2,5 apenas. Ou seja, temos um remédio aí sendo desperdiçado. E aí fui conversar com o pessoal da neurologia se haveria a possibilidade de trocar o anticonvulsivante. E eles disseram, não tem. Então, eles me negaram essa possibilidade. Eu falei, bom, então é hora de eu mudar o meu remédio. Nós acabamos, então, trocando essa risperidona por uma olanzapina. O anticonvulsivante ainda vai interagir com a olanzapina, mas não de uma forma tão significativa. E houve uma melhora importante do comportamento agressivo e da agitação psicomotora. Porém, durante a avaliação dele na enfermaria, eu pude perceber que muito do que a mãe chamava de agitação era o Pedro Henrique tentando conseguir alguma atenção dela. Porque em casa, ela ficava muito envolvida com os afazeres domésticos. Se ela cuida sozinha da criança, ela ainda tinha que
limpar a casa, lavar a roupa, fazer o almoço, limpar tudo que ela usou para o almoço, arrumar os quartos, enfim, ela tinha inúmeras outras atividades. E o Pedro Henrique ficava atrás dela o tempo todo, o tempo todo. Na enfermaria, em vários momentos, como tinha outras crianças, o Pedro Henrique ficava entretido com essas outras crianças. E aí ela mesma começou a perceber e fazer essa diferenciação do que era querer a atenção dela e do que era não ter nada para fazer. Porque nos momentos de ócio, ele corria para a mãe, que é mais ou menos o que as crianças sem polimicrogiria, sem epilepsia, que não usam remédio, fazem quando falam assim, mãe, não tem nada para fazer. Mãe, o que a gente vai fazer agora? Mãe, tem que ocupar o final de semana todo. Bom, com a troca do remédio, tivemos uma melhora do comportamento geral. Em relação ao girar repetidamente, que era uma coisa que incomodava a mãe profundamente, inclusive porque nos primeiros dias eu ainda estava observando esse comportamento e ele passava assim no meio da enfermaria com uma calcinha dela girando assim. E aí lá vinha ela atrás, menino, não faça isso, que absurdo. Pegava a calcinha e levava. E aí ele não tinha nada para girar, ele ficava como? Mais irritado, mais ansioso. E aí o que eu fiz? Substituí por fitinhas. Passei numa papelaria perto do hospital, e aí comprei fitinhas de todas as cores, de todos os tamanhos, e fiz uma alcinha com um nozinho e um peso na ponta. Nossa, gente, diversão total. Ele girava assim, aí ele pegava azul, aí ele girava roxa, aí ele girava amarela, aí ele girava vermelha. E a mãe ficou impressionada, assim, de, uai, mas era só isso que eu tinha que fazer? Uma coisa tão simples de substituição. Sim, bastou isso. E ele tinha um interesse enorme em guarda-chuvas, porque ele gostava de pegar esse guarda-chuva e ficar girando e ver aquela extremidade de cada aro do guarda-chuva girando. E aí eu passei na 25 de março um dia e comprei um guarda-chuva de frevo pequenininho. Vocês já viram? Uns bem pequenininhos. Levei para ele. Nossa, sensação. Ele tinha, claro, vocês estão percebendo pelo próprio discurso, algumas características de autismo, né? Quanto mais grave a deficiência intelectual, mais sintomas de autismo vão surgir. Então, ele tinha esses dois interesses fixos. E aí, ele ficou super feliz com esse guarda-chuvinha de mini frevo. Muito bem. E aí entra a questão da constipação. Era uma constipação muito grave, apenas uma vez por semana, acompanhada de dor, né? A gente observava ainda que ele se deitava, então, em decúbito dorsal e tinha sangramento após a evacuação. E, além de tudo, ele não conseguia urinar no vaso. Não era todas as vezes que ele percebia o estímulo e ia até o banheiro. A lavagem de roupas era extremamente irritante para a mãe. Pedimos, então, uma avaliação da nutrição. O que a nutrição fez? Avaliou toda a dieta dele, observou tudo que precisaria ser modificado e orientou a mãe. Além disso, eles fizeram um coquetel laxativo, que é uma mistura de fibras, de frutas mesmo, eles não usavam nenhuma fibra sintética, quer dizer, solúvel, mas que não fosse um alimento. E aí eles misturavam e davam para ele uma vez por dia. E aumentaram significativamente a ingesta hídrica, porque a mãe, assoberbada por muitas tarefas, muitas vezes deixava de oferecer água para o Pedro Henrique e ele acabava ficando com muita sede o tempo todo. E aí começa finalmente onde foi que a gente usou a análise do comportamento, né? Bom, eu não tinha como falar com o Pedro Henrique. Por mais que eu desse instruções, elas teriam que ser extremamente simples, e nem todas ele compreendia, né, por causa da deficiência intelectual. Então, o que eu fui orientada a fazer? Colocar em cima da cama do Pedro Henrique, lá na enfermaria, a imagenzinha do vaso sanitário e a imagenzinha de uma bala. Passei de novo na lojinha de balas perto do hospital, volto com um saquinho de balas, deixo com a mãe. Expliquei para ela. Olha só, essas balas não podem ficar à vista do Pedro Henrique. E o Pedro Henrique não pode chupar bala o tempo todo, porque senão acabou a nossa operação estabelecedora, né? Ele precisa estar privado de balas para se interessar por aquelas balas. Muito bem. Orientei a mãe. Nós vamos marcar alguns horários para levar o Pedro Henrique ao banheiro, especialmente depois das refeições maiores, café da manhã, almoço e jantar. Por quê? Porque todos nós, e especialmente as crianças, e principalmente os bebês, é muito característico, logo após a alimentação, vem uma necessidade de evacuação. Isso se chama reflexo gastrocólico, tem a ver com o próprio funcionamento intestinal. E aí, o que acontecia? O Pedro Henrique passava uma semana inteira segurando as fezes. Quando fazia as fezes, doía. E aí ele passava a reter ainda mais. Semana que vem, o mesmo sofrimento de novo. Com o coquetel laxativo, as fezes se tornaram mais amolecidas e ele já não conseguia reter tanto. Ele realmente precisou ir ao banheiro mais vezes por semana. Muito bem.
Combinei com ela então, acabou de almoçar, vai para o banheiro. Se ele conseguir evacuar, ótimo, nós vamos reforçar esse comportamento com um reforçador super simples, que é o que a deficiência intelectual do Pedro Henrique me permitia, né, gente? Se ele fosse uma criança com um QI mais elevado, uma capacidade mais elevada, a gente poderia tentar um reforçador mais interessante. Mas tá bom, Pedro Henrique foi ao banheiro depois do almoço. Conseguiu evacuar? Uma balinha. E aí ele ficou todo feliz com essa balinha do primeiro dia. Ele achou aquilo mágico, né? Falei, muito bem. Toda vez que ele fizer xixi, que ele for ao banheiro, ele ganha uma balinha. Acabou a balinha, acabou, não tem outra. Não podemos ficar repetindo. E continuou a orientação de deixá-la escondida. Quando ele tentava se levantar do vaso, a mãe tinha que incentivá-la a permanecer, e aí ela falava, fique aí para depois você ganhar a balinha. Ela fazia o sinal da balinha em libras, e ele ficava aguardando. Demorou um pouquinho. Finalmente, quando ele fazia alguma das necessidades fisiológicas na roupa, a mãe foi orientada a simplesmente ignorar. Não tinha bronca, como antes ela fazia, não tinha discurso, como antes ela fazia, não tinha sermão, não tinha tapa, porque às vezes acontecia em alguns momentos quando ela estava extremamente fatigada, e ela passou a manejar isso de uma forma bem melhor. Nos 2 primeiros dias ela teve um pouco de dificuldade. E no 3º dia, a irmã dela apareceu para trocar de lugar com ela. Ela falou, não, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer um monte de outras coisas em casa, preciso falar com meu marido no hospital, enfim. Surgiram várias questões e a irmã dela foi. Aí eu sentei com a irmã e falei a mesma coisa, olha, balinha escondida, senão a gente não tem, né, operação estabelecedora, ele vai ter balinha toda hora, não vai se interessar em ir ao banheiro para conseguir essa balinha. De novo, insistir para ficar no vaso até evacuar. Evacuou, reforço. Evacuou ou urinou na roupa em outro contexto que não um vaso sanitário, vamos ignorar, limpar, trocar a roupa sem conversar com ele, sem olhar nos olhos. Aí a tia e a mãe seguiram exatamente esses preceitos. Muito bem. E eu expliquei para ambas também que a contingência tinha que ser imediata. Antes de acabar de limpar o bumbum, pá, toma sua balinha aqui. E assim foi. Elas ignoraram os eventos inadequados, só faziam mesmo a higienização, a punição acabou, que antes acontecia, e como eu falei, a orientação da mãe e a orientação da acompanhante. Quanto tempo vocês acham que demorou para o Pedro Henrique, com epilepsia, microcefalia, polimicrogiria, deficiência intelectual e surdez, aprender a ir ao banheiro com esse método? Mais ou menos uma semana. Quem dá mais, quem dá menos? Tchan, tchan, tchan. Ninguém, só você deu o chute. Você está certa. Foram 5 dias. 5 dias. Veja como é rápido, né? A mãe já estava assim, chocada, porque ela falou: eu tenho 11 anos que eu tento fazer essa criança ir ao banheiro e não consigo. Como você fez isso em 5 dias? Eu acho que ela ficou ligeiramente irritada comigo. Mas eu falei: olha, a senhora está aqui para isso mesmo, né? E aí mantivemos até o final da internação essa questão da balinha. Mas calma, calma, vamos comprar balinha para o resto da vida? Não. Vamos ter balinhas para ir ao banheiro para sempre? Isto é um reforçador natural? Claro que não, né? Mas para uma criança com essas características, era o único que eu poderia usar. Muito bem. E aí, eu falei, olha, eu preciso conhecer mais pessoas da sua família. Eu quero aprofundar na história do Pedro Henrique, eu quero entender melhor o seu ambiente. Por quê? Conforme ela e o Pedro Henrique estavam melhorando, ia chegar o momento da alta da enfermaria. E aí, volta para aquele caos anterior ou a gente vai manter aquilo que foi corrigido dentro da enfermaria? Muito bem. A mãe foi melhorando progressivamente com a sertralina. Ela começou até a rir, conversar com as outras mães, estava mais animada. Impossível fazer psicoterapia nela dentro da enfermaria para adultos, porque não tinha nenhuma vaga, não tinha nenhum profissional disponível, e isso eu acho que foi uma lástima. Porque se eu tivesse feito as avaliações do Pedro Henrique e orientado as mudanças de comportamento referente a eles, e um psicólogo de adultos tivesse acompanhado a mãe, acho que o ganho teria sido ainda maior, né? Mas enfim, não foi possível fazer. Concomitante à melhora da mãe, com o uso do antidepressivo e a melhora do Pedro Henrique, ela foi tendo mais esperança para a volta para casa, o pai melhorou, recebeu alta da UTI e foi para o quarto do hospital. Para a mãe, isso tirou um peso enorme das costas, foi de um alívio gigantesco. E aí eu falei para ela assim, quando você voltar para sua casa, se você voltar para aquela estratégia que você usava antes, de só você cuidar do Pedro Henrique,
não tem sertralina que vai resolver. Porque o Pedro Henrique tem 11 anos, a gente não sabe quantos anos ele vai viver. Até agora você carregou. E depois? Vamos começar a dividir as tarefas, dividir as atividades? E ela falou, eu não tenho ninguém. Eu falei, então tá bom, então vamos chamar sua família, porque a sua irmã veio aqui para ficar no dia que você precisou. Então vamos chamar outras pessoas para eu ver quem pode ajudar. E aí, para minha surpresa, aquela mãe que dizia que não tinha suporte social, que era muito difícil, que ela não tinha ninguém que ajudasse, convidou os familiares e simplesmente apareceram 9 pessoas. Isso, como visita numa enfermaria de psiquiatria, é assim, gente, parece um parque de diversões, porque é muita gente, é uma multidão. Porque normalmente a gente chama um, dois, né? Não, foram 9. E aí eu reavaliei totalmente o suporte social. Por quê? Acho que muito do que ela dizia de, eu não tenho ninguém, eu não tenho ajuda, eu não tenho suporte, era uma avaliação de uma pessoa deprimida, que vê tudo de uma forma muito mais negativa, muito mais difícil, muito mais complicada. E aí todos chegaram super dispostos, super empolgados, querendo saber como que eles poderiam ajudar, o que eles precisavam fazer, e falando que, em alguns momentos, eles até se ofereciam. Mas aí a mãe falava, não, ele não sabe ir ao banheiro, ele suja a roupa, vai te dar muito trabalho, e tem hora que você não sabe fazer ele dormir, e enfim, ele é muito agitado. Ela acabava sabotando um pouco a tentativa dos familiares em ajudá-la, né? E aí eu proibi isso nessa reunião. Falei, você não vai mais, você vai falar, você quer levar? Ótimo, aí você deita e dorme, uma hora que seja. Mas vamos deixar com os familiares que querem ajudar, que estão dispostos. E era uma família super legal, super empolgada. O que eu fiz com essa família? Orientei todas as questões comportamentais, expliquei que o Pedro Henrique realmente gostava de girar, que isso trazia um alívio para ele, que o deixava muito menos ansioso, que ele brincava daquilo em momentos que, inclusive, ele tinha medo ou se sentia nervoso, que, portanto, era interessante deixá-lo fazendo aqueles movimentos, porém com os brinquedinhos adequados, que era o mini guarda-chuva e as fitinhas que ele podia girar. E a família começou um revezamento. Eles mesmos propuseram. Uma prima falou, eu posso ficar com ele um sábado por mês. E aí o outro tio, não, aí eu fico no outro. E aí o outro primo, não, então eu fico no outro. Porque eu tenho filhos, quando eu for levar para o parque, eu levo o Pedro Henrique também. Ainda mais agora que ele sabe usar o banheiro, fica tudo mais fácil. Eu falei, fica, com certeza. E aí acabei orientando a todos. Inclusive, nessa orientação, eu já falei aquilo que nós faríamos após a alta. Muito bem. A agitação psicomotora estava resolvida com a olanzapina, então diminuiu significativamente. Todo mundo teria paciência para cuidar do Pedro Henrique agora. Os comportamentos inadequados que ele apresentava, fui orientando a mãe a não reforçar. Por exemplo, às vezes ele fazia alguma coisa muito errada e a mãe, Pedro Henrique, dava aquele berro. Não pode fazer isso, menino, já falei 1000 vezes. Que as mães acabam fazendo meio que intuitivamente, né? E aí o que ele fazia? A mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Principalmente porque quando ele tinha algum comportamento inadequado, perigoso, vamos dizer assim, para ele ou para algum objeto da casa, a mãe parava qualquer atividade que ela estivesse desenvolvendo para impedir o Pedro Henrique de pôr fogo no sofá, de quebrar a televisão, de chegar muito perto da janela, de sair pela porta do corredor, enfim, tudo aquilo que as crianças querem fazer quando a gente não está olhando. E pedir para ela, então, para não repetir esses reforçadores. Pedir para ela, olha, você tem que encerrar. Aquele comportamento inadequado não vai ser reforçado. A constipação foi resolvida com a receita do coquetel laxativo, e aí as nutricionistas da USP se sentaram com a mãe para dar várias opções de coquetel laxativo para ela fazer em casa e manter a ingesta de fibras e frutas alta, bem como a de água. E aí, nós começamos a programar a retirada daquelas balinhas. Porque elas não podem ficar para sempre, né? Quando eu perguntei, e aí, fica para sempre? Todo mundo falou, não, né? Todo mundo balançou a cabeça. Primeiro, porque não é um reforçador natural. Segundo, porque não faz o menor sentido a criança comer bala todos os dias, todas as vezes que vai ao banheiro, dá quantas balas por dia? 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependendo do calor, tanto de água que ele tomar, o menino vai engordar, além de tudo, né? E aí, começamos, então, a entrar numa estratégia de reforço intermitente. Inicialmente, na primeira semana, tirar uma bala do dia, na segunda semana, 2 balas, na terceira semana, 3 balas, na quarta semana, 4 balas, até que ficasse 1 bala por dia, e essa bala aí depois ainda passou a ser dia sim, dia não. Foi o suficiente para manter o comportamento, porque como vocês sabem, o reforço intermitente mantém o comportamento que foi aprendido. O pai recebeu alta antes do Pedro Henrique e da mãe.
Aí ele foi visitar no hospital, foi a maior festa, ela ficou super empolgada, o Pedro Henrique ficou super empolgado, porque vai explicar para o menino surdo que tem deficiência intelectual, polimicrogiria, epilepsia e microcefalia, que o pai dele está numa UTI. É um conceito para lá de abstrato, né? Então, o máximo que a mãe conseguir explicar para ele em Libras é: papai está doente, está no hospital e nós só vamos ver daqui muitos dias. Então, quando finalmente muitos dias se passaram e o pai chegou para visitá-los, foi a maior empolgação. E a mãe, depois de um mês, isso tudo aconteceu em um mês. A mãe, depois de um mês, tomando medicamento e dentro da enfermaria e observando tanto a melhora do filho quanto a melhora do esposo, não tinha mais sintomas depressivos. Nós conseguimos, então, finalmente, psicoterapia comportamental para a mãe. Só que ela só faria depois da alta, foi pelo ambulatório. Então, ela teria psicoterapia quinzenal no ambulatório lá da USP mesmo, tá? E, finalmente, então, ela melhor, Pedro Henrique melhor. Pai em casa, receberam a alta da enfermaria de psiquiatria da infância e adolescência para o segmento ambulatorial. E aí a mãe continuou no segmento ambulatorial com a psicoterapia. O Pedro Henrique não tinha mais psicoterapia, mas a mãe já estava super orientada, assim como aqueles 9 familiares que estiveram na reunião. E o Pedro Henrique passou a vir apenas para consultas ambulatoriais, com o médico para pegar as receitas dos medicamentos. A mãe conseguiu, com o reforçador intermitente, manter o comportamento de usar o vaso sanitário, e depois ele acabou sendo aceito dentro do núcleo paradigma para treinar outros comportamentos mais adaptativos em casa. Porque vocês sabem, né? Quando a psicoterapia resolve A, surge B. Quando a psicoterapia resolve B, surge C. E geralmente essas demandas muito graves, os pais querem que nós resolvamos imediatamente. Depois começam outros comportamentos que às vezes nem são tão graves, ou são próprios da infância, próprios da adolescência, e nós precisamos avaliar e orientar os pais. Eu vejo muito com as meninas de transtorno alimentar, por exemplo, ou com as meninas deprimidas. Eles chegam, ela está vomitando, ela está deprimida, ela está muito triste, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos, né? Quando finalmente corrige o transtorno alimentar, corrige a depressão, doutora, ela quer sair toda hora? Não pode? Como assim todo sábado ela quer sair para balada, ela quer namorar, ela quer... Uai, mas isso é um comportamento de adolescente saudável, a gente não vai deixar sair todo sábado porque realmente não faz sentido, né? Porém, é um comportamento que não precisa de terapia. Não é verdade? Então, muitas vezes, os pais chegam como a mãe do Pedro Henrique, cheios de queixas muito graves. Depois que se resolve essas queixas muito graves, começam a surgir as queixas mais leves, mais leves, mais leves, até que todos em terapia vão apresentar uma melhora significativa. Pergunta de casa? Uhum. Sim? Porque senão fica pro final, aí todo mundo quer mudar de sala para ver a outra palestra e já era. Anderson está perguntando. Eu queria perguntar para ela qual foi a estratégia dela mediante a comportamentos de fuga e esquiva do cliente. Só extinção ou modelagem? Então, o Pedro Henrique, embora tivesse todas essas características e malformações cerebrais, era um paciente muito cooperativo. Ele não se esquivava tanto, porque, na verdade, ele ficou tão encantado com a possibilidade de ganhar uma bala a cada vez que ele ia ao banheiro, Anderson, que ele aprendeu muito rapidamente, né? Quando ele percebeu que ele fez, urinou na roupa, enfim, e ficou todo molhado e não teve uma balinha, eu percebi, porque eu passava o dia inteiro na enfermaria, eu percebi que aquilo foi um choque para ele, assim, de perdi a minha chance de comer um doce, sabe? Era nítido. Tanto que na segunda vez, na terceira vez, ele já deixou de evacuar ou de urinar na roupa. Foi muito rápido. Ele tinha alguns comportamentos inadequados, por exemplo, de querer invadir a sala da enfermaria, a sala da enfermagem dentro da enfermaria. Toda vez que ele vinha para invadir a sala da enfermagem, eu já me levantava, porque eu ficava lá dentro usando o computador, preenchendo ficha, preenchendo exame, etc, etc. Eu já me levantava antes mesmo das enfermeiras, pegava o Pedro Henrique pelo ombro, não falava nada, levava o Pedro Henrique para a porta e fazia um sinal de, aqui é a porta, não pode ultrapassar. Foram 5 vezes, 6 vezes no máximo. Depois disso, ele simplesmente desistiu. Ele parava na porta e ficava me olhando e mostrando brinquedo, e mostrando a fita, e pedindo bala, e qualquer outra coisa. Mas da porta. Então, na verdade, foi muito fácil. Eu acho que a mãe precisava muito de orientação de coisas que ela não tinha noção. E às vezes ela reforçava muito erroneamente. Mas ele não teve tanto comportamento nem de esquiva, nem de fuga.
Acho que é porque todo mundo gosta de balinha, né? Eu devia ter trazido uma pro final da aula para cada um. Só agora eu pensei nisso. A Mirella agora. Oi, Mirella. Sobre esses comportamentos perigosos que ela comentou. Como ensinar os pais a lidar com isso? Então, qual foi a nossa estratégia? Primeiramente, a mãe deixava muito o Pedro Henrique sozinho por causa das inúmeras atividades que ela tinha que fazer. O que nós organizamos? Já que a família dela queria auxiliar, nós pedimos que a família ficasse com o Pedro Henrique e a mãe tivesse este dia para realizar aquelas atividades que ela não poderia supervisioná-lo. E aí nós começamos a combinar com ela o seguinte: deseja limpar um cômodo? Você vai limpar aquele cômodo? Vai demorar um tempo, né, gente? E aí o Pedro Henrique ficava zanzando pela casa, querendo mexer no balde, querendo pegar o pano molhado, andando pra lá e pra cá, querendo se chegar ali deitadinha. Aí ele vinha com o controle remoto e atrapalhava a mãe, derrubava o controle remoto no chão e ela ficava super irritada. E aí ela gritava e o que ela fazia? Parava tudo que ela estava fazendo para brigar com o Pedro e ela estava reforçando esse comportamento. Então, o que nós pedimos? Questões mais organizacionais. Por exemplo, ela faria as maiores limpezas enquanto outras pessoas estivessem com o Pedro Henrique. Então, se a prima pegasse o Pedro Henrique na quarta-feira, ela fazia tudo que ela podia na quarta-feira, e aí o primo pegava o Pedro Henrique no sábado, e o sábado ela descansava, ia pro salão, namorava o pai, ia pro cinema, fazia alguma outra atividade. Além disso, eu combinei muito com ela de ter intervalos para o Pedro Henrique. E aí nós fizemos um quadro de atividades. Então, tinha lá a televisão, aí tinha um joguinho desenhado que ele jogava com a mãe, depois televisão de novo. E aí ele passou a entender que tinha momentos para cada questão. Então ele chegava da escola, ela fazia o almoço, etc. Tinha o momento do joguinho, aí tinha televisão. Aí ela ia lavar as vasilhas do almoço, ela ia organizar alguma outra coisa. Aí ela fazia uma pausa, tinha momento do joguinho de novo. Aí eles jogavam, aí tinha outra televisão desenhada. Aí ele sabia que era para ele assistir televisão, depois disso ela ia fazer outra atividade. E assim ela intercalava. E ele parou de fazer coisas do tipo ir lá mexer no fogão, né? Porque quando ele mexia no fogão, adivinha se ela vinha correndo? Claro, né? Automaticamente. Ou entrar no banheiro e abrir o chuveiro e querer molhar tudo, que também, obviamente, a mãe vinha correndo para, né, dar muito trabalho lavar o banheiro de novo. Ou então de ficar ameaçando sair pela porta, que ela escondia todas as chaves. Essas questões foram modificadas depois, em nível ambulatorial, porque a cada semana ela falava, olha, essa semana o meu grande problema com o Pedro Henrique foi que ele... Taranã, taranã, taranã. Dentro da enfermaria, como existia uma sequência de eventos muito clara, né, toda a rotina era muito estabelecida, porque era a mesma para ele, para mais 8 crianças, ela não tinha tanto essas queixas. Né? E quando tinha a classe hospitalar, todas as crianças iam para a aula de manhã, ela tinha tempo de dormir. Então, acho que isso também foi super importante, porque ela dormiu todos os dias, todas as manhãs, enquanto ele estava na escola. Ela dormia, assim, de 8 até meio-dia, assim, que era a hora que ele voltava para o almoço, e aí ela tinha tempo de se recuperar, e à tarde ela já estava com um humor bem melhor. O que mais? A Érica agora, ela é da área de enfermagem. Oi, Érica. Letícia, quantas sessões de psicoterapia devem ser realizadas durante a semana para um paciente depressivo e ansioso? Depende do grau de depressão e ansiedade. Se ele tiver depressivo, ansioso, suicida, nós vamos querer ver muitas mais vezes. Se for uma ansiedade, que tem uma crise de pânico e é um paciente mais esclarecido, às vezes já está medicado, uma sessão semanal é suficiente. Se ele tem uma reagudização desse quadro, talvez aumentar para 2 sessões, 3 sessões, mas isso vai depender em cada caso da gravidade e do trabalho que o profissional desenvolve, né? Eu me recordo de uma paciente que fazia psicoterapia analítica, né? Psicanálise mesmo, assim, com aquele pessoal bem freudiano. E ela ia para psicoterapia 3 vezes por semana. Quando ela mudou para uma cognitivo-comportamental, nem era comportamental. E a pessoa falou assim, ó, então até semana que vem. Ela falou assim, como assim semana que vem? Eu não venho aqui quarta-feira, assim, né? Quinta, sexta? Não, só semana que vem. Você tem que colocar em prática aquilo que eu estou lhe pedindo nessa semana. E a pessoa ficou meio chocada, assim. Então, vai variar também de acordo com aquele profissional que está atendendo. Como aqui, né, é uma jornada de comportamental, em geral, uma semana é o tempo entre uma sessão e outra. Pergunta só essas. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Porque a Aline falou 1 hora e 10 minutos para pergunta. Eu acho que eu
acabei muito rápido. E aí sobraram 12 minutos para as perguntas. A gente pode falar de outros assuntos nesses 12 minutos. Então, eu tenho que agradecer a vocês, né? Agradecer de novo a Aline e dizer para vocês que, infelizmente, aqui em Brasília a gente não tem essa oportunidade, porque ainda não tem uma enfermaria de psiquiatria infantil, né? Está no planejamento da secretaria, mas não tem. E lembrar para vocês que a internação pode ter essa utilidade, né? Não só de dar segurança para a família no momento em que a mãe estava ali com uma ideação homicida, suicida, mas também de fazer um tratamento intensivo para corrigir aqueles comportamentos que são mais gritantes e que incomodam mais os pais, a princípio, para depois que eles estiverem alta, aqueles comportamentos estarem muito melhores, a mãe ter uma orientação intensiva e realizar aquilo que nós pedimos como orientação supervisionada, porque ou eu estava lá, ou a psicóloga estava lá, ou a enfermagem estava lá para ajudá-la, né? Que os resultados foram muito rápidos, como você falou, mais ou menos uma semana, isso mesmo, 5 dias, né? Para uma pessoa que vinha há 11 anos tentando ensinar o filho a usar o banheiro, é um período irrisório. E aí, lembrar que a internação pode ter esse efeito benéfico, né? Muito bem. Diga. Aí, viu? Sabia que ia ter uma pergunta para esses 12 minutos, 11 minutos agora. Não é uma pergunta. A Érica agradeceu. Obrigada, Letícia. O Anderson, parabéns, Letícia. E a Mirella. Muito obrigada, Letícia. Ah, então tá bom. Para essas 3 pessoas, eu que agradeço. Muito bem, era isso.